Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos para o encontro de hoje falando sobre bioequilíbrio hormonal. Então, nós vamos falar sobre o que nós podemos usar aí de forma natural para cuidar do nosso sistema hormonal. Os desequilíbrios hormonais, pessoal, eles são causados por vários problemas de saúde, afetando tanto o nosso bem-estar físico quanto nosso emocional. Esses desequilíbrios, eles podem influenciar diretamente o nosso metabolismo, o sistema reprodutor, a saúde óssea, as funções cardiovasculares, inclusive, tá aí uma das perguntas que me fizeram antes de eu começar a gravação, que era sobre lipedema. Então, é um problema cardiovascular. Tá aí que você pode encontrar uma das plantas que eu vou falar aqui hoje para equilibrar o hormonal, o sistema hormonal, que pode atuar também nessa função cardiovascular, ok? Mas tudo isso, gente, nós precisamos identificar qual é o problema, qual é o hormônio que está em desequilíbrio, para você escolher um tratamento adequado e estabelecer esse equilíbrio hormonal de novo e trazer mais qualidade de vida. O que eu mais recebo são pessoas me perguntando sobre problemas como menopausa, os sintomas da menopausa, problemas de falta de regularização no ciclo menstrual, um ciclo menstrual muito intenso, um fluxo intenso, irritabilidade, insônia, alteração de humor, tudo causado por um desequilíbrio hormonal, falta de libido, é o que mais me procuram, tanto homens como mulheres, tá? Essas plantas, elas podem ajudar homens e mulheres, não é somente mulheres, só as mulheres que passam por isso, não. Os problemas hormonais também são afetados em homens e pode ser usado, sim, esses produtos que eu vou apresentar hoje, ok? A gente está no início aqui dessa aula, vai ficar gravada lá no YouTube. Aquelas pessoas que estão aqui ao vivo, depois eu vou anotar o nome de vocês. Vocês podem me interromper, fazer as perguntas. A gente vai ter uma aula assim bem dinâmica e conversando entre nós. E vocês vão receber o e-book dessa aula, tá? E também a apostila com todos os fito-hormônios, que são os produtos naturais para equilibrar essa disfunção do sistema hormonal, ok? Olha só, o desequilíbrio hormonal, ele causa alguns sintomas, como eu já falei, alguns ali da menopausa, mas também alterações no peso corporal. Então, na semana passada, nós falamos sobre os produtos para emagrecimento. Pode associar fito-hormônio junto com o kit emagrecimento do Issai de Schussler? Pode, com certeza. Se você descobrir aqui dentro dessa aula de hoje que tem algum produto que pode te ajudar a equilibrar o sistema hormonal e você associar com o kit emagrecimento, é fantástico o resultado, ok? Fadiga excessiva é um desequilíbrio hormonal, distúrbios do sono, oscilações de humor, queda de cabelo, infertilidade, muitas pessoas me procuram também sobre isso, e problemas de pele. Não só, aqui estão só alguns principais sintomas, mas fora esses, tem muitos outros sintomas que é devido à disfunção do sistema hormonal. Aqui eu vou apresentar para vocês os fito-hormônios da Realmax, são produtos 100% naturais, que podem ser utilizados para fazer esse equilíbrio. Só que aqui eu vou explicar para vocês nesse encontro de hoje como vocês vão descobrir qual fito-hormônio vai escolher. E olha, pessoal, não são muitos produtos. Nós não estamos falando de um catálogo aqui de 50 plantas diferentes. Fito-hormônios, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou explicar que tem correlação com as plantas. Nós estamos falando aqui de 8 fito-hormônios. Apenas 8. Então, o encontro de hoje eu vou explicar para vocês essas 8 plantas e como que elas podem beneficiar o teu organismo. Algumas plantas, elas contêm
contraindicação. Por isso que é importante a gente estudar e eu explicar aqui para vocês qual que não tem efeito colateral, qual que pode ter efeito colateral. Então, eu vou explicar hoje bem detalhado esse assunto para vocês fazerem o protocolo de vocês, ok? Bem, o que são os fito-hormônios que eu vou apresentar aqui? São as substâncias esteroides, que são hormônios de origem vegetal, ou seja, de plantas, que têm as mesmas propriedades dos hormônios humanos. Os fito-hormônios, eles também agem como moduladores hormonais. Então, dá para a gente falar que com esses protocolos que vocês vão aprender a montar aqui hoje, a gente consegue fazer uma reposição hormonal? Sim, a gente pode falar que sim. Existe a possibilidade de fazer uma reposição hormonal de forma 100% natural. E veja bem, esses fito-hormônios, eles não são considerados hormônios bioidênticos e muito menos os hormônios sintéticos. Os hormônios sintéticos, você já deve ter ouvido falar, que ele pode sim, e tem uma grande tendência a causar problemas como câncer, por exemplo, e vários outros tipos de problemas. Esses hormônios bioidênticos, que são um pouco mais procurados e aceitos aí pela população, os hormônios bioidênticos e os hormônios sintéticos, eles são feitos de maneira artificial, diferente do que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, diferente dos fito-hormônios. Esses hormônios bioidênticos e sintéticos, que são feitos de maneiras artificiais, eles não possuem estruturas químicas, eles possuem estruturas químicas, só que eles são diferentes. O hormônio bioidêntico, ele se comporta como um hormônio natural, mas ele é feito de uma estrutura química. E o hormônio sintético, ele é um fármaco que se comporta como um remédio, tá? Aqui nós vamos falar sobre os 8 fito-hormônios da Realmax, que são esses fitoterápicos 100% naturais, essas plantas, e eu vou apresentar aqui para vocês o nome delas. Na linha da Realmax, o nome comercial é essa tabela que eu estou apresentando aí para vocês. Alka, Angel, Simici, Linum, Soy, Clover, Vitex e Yan. E o nome dele como um fitoestrogênio é o alcaçuz, o angélica, são plantas que provavelmente vocês já ouviram falar. Quem é mais ligado aí com a linha natural, já deve ter ido em casas de produtos naturais, onde vocês encontram essas plantas. Por exemplo, a angélica é super comum você encontrar em casas de produtos naturais, tá? Linhaça, soja nós vamos falar aqui, porque tem muita gente que pensa que soja é uma coisa ruim. A gente vai falar sobre soja, trevo vermelho, Vitex agnus, castus e o Yan mexicano. Mas como que nós vamos montar os protocolos? O que é montar protocolo, gente? É escolher os fito-hormônios que são adequados para o teu organismo. Escolher fito-hormônios que o teu corpo precisa para entrar num equilíbrio hormonal de forma natural. Por isso que o tema desse encontro de hoje chama bioequilíbrio hormonal, porque nós estamos falando de encontrar um protocolo personalizado para cada pessoa aí, personalizado e que faça esse equilíbrio hormonal no seu corpo, no seu organismo. Existem 3 formas de vocês escolherem os produtos que vocês querem. Pode ser para você ou pode ser para um paciente seu. Tem muita gente me assistindo que são terapeutas, são profissionais da área da saúde que querem montar um protocolo para um paciente. Ou você pode estar me assistindo aqui no canal do YouTube e quer montar um protocolo para você mesma. Se você quer montar um protocolo como um tratamento, ou seja, um protocolo terapêutico, eu quero tratar uma doença, ou eu quero tratar um sintoma, então você vai precisar escolher de 1 até 2 fito-hormônios, bem de forma específica para aquele sintoma. Pode escolher um só, Liz? Pode.
eu posso escolher 2 fito-hormônios para eu montar o meu protocolo terapêutico? Pode, tá? Eu vou explicar sobre eles e você já vai anotando aí, pega um papel, uma caneta, porque você pode ir anotando qual fito-hormônio que eu for falar que se encaixa com os sintomas que você tem, tá? Eu posso também montar um protocolo de modulação, ou seja, eu quero prevenir que alguns problemas aconteçam comigo, como, por exemplo, eu pego casos assim de mulheres que já tiveram a mãe, a avó com câncer de mama, e aí ela quer tratar, se prevenir para não desenvolver a doença. Posso usar os fito-hormônios? Pode, aí você vai escolher de forma preventiva 2 fito-hormônios. Por que 2? Porque um sempre vai potencializar o outro. Muitas vezes, para você prevenir, se você escolhe só um, você precisa de uma força que venha do outro, ok? Então, para modo de prevenção, vai precisar escolher 2 fito-hormônios. Agora, para terapia de reposição hormonal, eu quero fazer a reposição hormonal de forma 100% natural. São 3 fito-hormônios. Aqui eu até coloquei, recomenda-se de 2 a 3 fito-hormônios com cuidados associados à sintomatologia. Mas, geralmente, os protocolos de reposição hormonal, nós utilizamos 3 produtos, tá? Durante o encontro de hoje, pessoal, eu vou explicar para vocês os 8 fito-hormônios, mas às vezes eu falo de algum outro produto que precisa, que é imprescindível associar ao protocolo de vocês. Então, tem produtos que eu vou falar aqui que não são da linha dos fito-hormônios, mas são importantes para saúde do útero, ou para a saúde do ovário, ou para tratar uma endometriose. Então, eu vou falar de outros produtos, por isso pegue papel e caneta na mão para vocês anotarem, tá? Antes de seguir, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, porque eu acho que tem alguém me chamando aqui querendo entrar na aula. Peraí. Ok. Então, continuando aqui, como que vocês vão usar os fito-hormônios? Anotem aí. A orientação de uso são de 3 a 5 borrifadas sublingual 3 vezes ao dia. E os protocolos de prevenção, tratamento terapêutico, reposição hormonal, no mínimo 3 meses. Não adianta escolher um fito-hormônio e usar uma vez só um mês. Nenhum fito-hormônio, nenhuma planta vai fazer um milagre de equilibrar o seu sistema hormonal, voltar a equilibrar os hormônios dentro do seu corpo em apenas um mês. Até reposição hormonal químico, que é mais forte, com acompanhamento médico, você não vai fazer só um mês, comprar o remédio um mês e daí nunca mais usar. Não é assim que funcionam, principalmente para equilibrar o sistema hormonal, ok? Então, no mínimo 3 meses, e aí, se precisar, vai fazer até 6 meses de tratamento, tá? Agora, o bioequilíbrio hormonal com os fito-hormônios. Vamos apresentar aqui os produtos. Então, nós falamos de 8, aqui está o primeiro, que é o Alca. O Alca, ele é da planta Alcaçuz, a parte utilizada dessa planta é a raiz. Eu vou deixar aí no slide os componentes principais, você que está aqui ao vivo vai receber esse e-book, onde você pode pesquisar todos esses componentes que tem dentro do Alca. E para que serve o Alca, pessoal? Olha só o que ele trabalha, os sintomas. Primeira coisa, ele faz uma limpeza no organismo muito poderosa. Ele mata a bactéria H. pylori. Tem muita gente que já me procurou com esse problema de H. pylori e não sabe o que fazer, como resolver. Se utilizar o Alca sozinho, funciona para matar H. pylori? Com certeza, tá? Ele também tem uma ação anti-inflamatória, antifúngica e antibiótica. Ele funciona para cicatrização de feridas, úlceras varicosas, hepatites virais, problemas lá no fígado, doença de Crohn e colite, antiespasmódico e protetor da mucosa intestinal.
ele também é antiespasmódico de toda a árvore brônquica do nosso organismo. Ele é antirreumático e ele aumenta os níveis de cortisol circulante se a pessoa precisa, ok? Esse é o Alka. Agora vamos falar de um grande, famoso produto. Ó, se alguém tiver dúvida e tiver aqui ao vivo, vocês podem levantar a mãozinha e me perguntar, tá bom? Já tem uma pergunta aqui, então vamos... Deixa eu já voltar ao slide anterior. Pode abrir o microfone, Ana. Na verdade, não é uma pergunta, é só que depois você vai falar de outros produtos, eu queria falar do Alka. Tá. Porque você lembra da minha mãe? Ela tem colite e tinha, né? E tinha problema de H. pylori. Aí o médico passou o remédio e ela preferiu o natural. Foi o tratamento nosso que deu certo para ela. Ela tá ótima, ótima. Olha, obrigada, Ana Lúcia, por esse depoimento, é verdade. E faz um tempinho já esse tratamento de sua mãe, né? E não voltou mais, tá super bem. E eu me lembro que quando você me procurou, você falou, Liz, ela já tentou de tudo, ela já tentou muita coisa e não funciona. Então, gente, quando eu falo o Alka, dentro da minha experiência, que eu atendo muitos terapeutas, eu monto muitos protocolos, ajudo vocês a montarem protocolos naturais, o Alka é o único produto que eu conheço até hoje que mata H. pylori. Obrigada, viu, Ana Lúcia, por esse depoimento. Então, vamos seguir aqui. O Angel, ele é muito conhecido nas casas de produtos naturais como a Angélica, e ele é o mesmo Dong Quai. Quem conhece fitoterapia, conhece mais como Dong Quai. E quem não conhece muito, que entra nas lojas de produtos naturais, já deve ter ouvido falar do Angélica, tá? Aqui está o nome científico dele, a parte utilizada dessa planta é a raiz. Aqui tem os componentes principais do Dong Quai ou Angélica. Olha só que interessante, ele estimula muito as vitaminas do nosso corpo, vitamina A, olha as B1, B9, B12, vitamina E, biotina e também o ferro e o cobalto, que são grandes e poderosos minerais no nosso corpo. Tudo isso, quem traz esse benefício para o corpo é o Angélica, que é o nosso nome do fito-hormônio Angel. O Angel, ele tem uma ação progesterônica, ele ajuda muito a aliviar os sintomas da menopausa, fogachos, insônia, todos os problemas que vêm, que são causados pela menopausa. O Angel é um dos principais fito-hormônios para tratar a menopausa. Regulariza os ciclos ovulatórios, ou seja, ele regulariza também o ciclo menstrual. Quem aí tem problema, um ciclo todo desregulado, use o Angel. Ele induz a ovulação, ele trata ovários policísticos. Aqui, pessoal, ovários policísticos, anotem aí, precisa associar o Angel junto com o FEMI, que é um outro produto, FEME, FEMI. É um outro modulador, que é um modulador do sistema feminino, e é interessante utilizar junto o Uximax, que é uma planta que vem do uxi amarelo, tá? Além disso, o Angel, aqui, o nosso Angélica, Dong Quai, ele estimula os pulsos de LH, que são os hormônios de reprodução. Ele ajuda em pessoas que têm aí alguma alteração benigna na mama. Ele ajuda pessoas que têm problemas de circulação, com tendência à hipertensão ou hipotensão. Melhora muito a pele, unha e cabelo, que são sintomas que muitas meninas também, jovens, adolescentes, começam a sofrer com acne no rosto. Elas sofrem muito porque começa a desequilibrar o sistema hormonal. Na verdade, elas estão começando a ajustar, né? Elas estão começando o sistema a produzir hormônios ali diferentes, então o corpo está se readaptando. Pode usar o Angel,
para esse tipo de caso, para os adolescentes. Também melhora enxaqueca e cefaleias, principalmente as dores de cabeça que são causadas durante a TPM. Então, pode usar o Angel. E ele também é anti-inflamatório, antirreumático e antifúngico. O Angel ajuda a potencializar alguns minerais e vitaminas que são deficientes causados devido à osteoporose. Então, pode-se utilizar o Angel, tá? Anotaram aí? Agora vamos falar de uma outra planta, Simici. Vamos voltar aqui porque tem mais uma pergunta. Vamos aproveitar que a gente está ao vivo. Pode perguntar, Lilian. Então, antes de você passar para o próximo fitormônio, é sobre o Angel. Você falou para acne. No caso de acne, usa só o Angel ou faz ele com o modulador FEMI? Não, vai utilizar o Angel, o Silícia, que é o sal de Schussler número 12. Uhum. Quem assistiu a aula da semana passada, escutou eu falando sobre o Silícia. Ele é um sal de Schussler. Se vocês quiserem, quem estiver assistindo aí a gravação, quiser mais informações, depois eu explico. E pode utilizar o FEMI, mas guarda aí, Lilian, porque eu vou falar de outros fito-hormônios que também melhoram a pele. Então, aí vocês vão perceber que, às vezes, um problema de menopausa, por exemplo, tem outros fito-hormônios que também atuam na menopausa. Então, lembra que eu falei que para tratamento vocês vão escolher 2 ou 3 fito-hormônios? Então, pode ser que essa pessoa que tem problema da pele precisa de 2 ou 3 fito-hormônios, mas sempre associa com silícia, pelo menos no primeiro mês o silícia, tá? Tá bom, obrigada. Fito-hormônios 3 meses. Isso, entendi. Obrigada. Ok, vamos passar para o próximo. Simici, ele é o Simicifuga. Simicifuga racemosa, tem muitas pessoas que já conhecem, é uma outra planta. A parte utilizada dessa planta é a raiz. Aqui no slide tem os componentes dessa planta. O Simici, ele é muito utilizado para ansiedade. Olha só, se não me engano, são só 2 fito-hormônios que atuam para as pessoas que têm uma ansiedade muito forte e vem de um desequilíbrio hormonal, tá? Então, anota que o Simici é um dos fito-hormônios principais para pessoas muito ansiosas, mas essa ansiedade que vem de um desequilíbrio hormonal. Além disso, o Simici ele tem ação estrogênica, ele é ideal para pacientes com histórico de câncer de mama, então ele atua para prevenir, proteger esse órgão, melhora o trofismo da pele, ou seja, a nutrição da pele. Usar, por exemplo, se for um problema de pele, usa o Simici junto com o Silícia para essa nutrição da pele, tá? O Simici previne Parkinson e Alzheimer, então pessoas mais velhas podem utilizar para prevenir essas doenças que geralmente começam a aparecer os sintomas já depois dos 50, 60 anos, ok? Ele também é antiespasmódico intestinal e biliar, e também da região brônquica do corpo. Ele é anti-inflamatório e antirreumático, e é a pessoa que está com problema com aquela tosse, que sabe quando a tosse seca, já tem meses que está com a tosse, não tem nada no pulmão, não tem nada nos brônquios, já fez um monte de exame, não passa essa tosse, entra com o Simici no protocolo, porque a tosse vai melhorar muito. Ele é o único fito-hormônio que atua nessa região aqui para aliviar a tosse, ok? Passando para o próximo. Vamos falar agora da linhaça, que é o lino, nosso quarto fito-hormônio.
O lino, a parte utilizada da linhaça para tratamento do equilíbrio hormonal é a semente. Aqui estão os componentes dele. Eu até coloquei aqui embaixo uma explicação de um dos componentes. Ó, ele possui 100 vezes mais lignanas do que qualquer outro alimento. Mas o que são essas lignanas? São compostos naturais presentes em várias plantas que podem ter efeitos positivos na nossa saúde. Elas são conhecidas por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticancerígenas. Então, tem muita gente que começa a pesquisar qual alimento, qual planta que eu posso utilizar para prevenir o câncer, ou que seja uma planta anti-inflamatória, ou que seja para oxigenar o meu corpo, limpar o meu corpo. A linhaça é uma das principais plantas para isso. Além disso, pessoal, ela inibe a proliferação tumoral do câncer no cólon, do intestino e também do câncer mamário. Então, para prevenir, ele é muito bom utilizar o linum nesse protocolo. Doenças autoimunes. Olha, de todos os 8 fito-hormônios que eu vou falar aqui hoje, esse é o principal se a pessoa tem uma doença autoimune. Coloca o linum dentro de um protocolo natural para a pessoa, ok? E ele é o único fito-hormônio que atua nesse sintoma, nesse problema, tá? Também processos dolorosos crônicos, hipertensão ou hipotensão, melhora a circulação, pele, unha, ou seja, ele também pode ser associado como um produto natural para montar um protocolo para pessoa com psoríase. Por que eu estou falando de montar um protocolo para uma pessoa com psoríase? Porque não adianta você comprar, adquirir só o lino para melhorar a sua psoríase. Não, principalmente a psoríase, e aí eu acho que algumas das terapeutas que estão aqui online já me procuraram para montar protocolo de psoríase, é uma das coisas que eu mais recebo, mas a psoríase é uma doença que vem com certeza de um problema emocional, então precisa identificar a raiz do problema para montar o protocolo certo para a pessoa, tá? Não tem um protocolo pronto para psoríase. Vai associar o linum? Vai associar sim o linum, tá? Além disso, o linum também melhora a flora bacteriana no nosso intestino, diminui a absorção de toxinas pelo intestino, ele atua para constipação crônica e hemorroida, ele tem um efeito laxante suave, sem causar cólicas e nem diarreias, e ele também atua para doenças de Crohn e colite ulcerativa, e também é antiespasmódico intestinal, ok? Tem outros fito-hormônios que para doença de Crohn, quem não conhece, é uma inflamação no intestino, tá? Vamos para o 5º fito-hormônio, é o SOI. Soja, tem muita gente que fala, mas soja não é bom para o organismo. Nós estamos falando aqui de plantas e de um produto dinamizado. Se ele é dinamizado, ele diminui os seus efeitos colaterais, ok? A soja, ela vem do feijão soja ou do feijão chinês. A parte utilizada é o germe e o grão, tá? Aqui tem os componentes principais, vou deixar no slide para vocês. Tem uma ação estrogênica, é ideal para pacientes com histórico de câncer de mama também, ó. Eu acho que é o 2º fito-hormônio que a gente fala sobre isso. Ele inibe a proliferação tumoral do câncer de cólon, câncer endometrial, câncer prostático e câncer mamário. Também potencializa alguns minerais e algumas vitaminas que ajudam no problema de osteoporose. Ele também previne Parkinson e Alzheimer e também ajuda na constipação crônica e nas hemorroidas, tendo um efeito suave, sem cólica e sem diarreias. Então, por exemplo, vamos falar que eu estou tratando ou eu quero montar um protocolo para mim e eu tenho constipação crônica. Então, eu já identifiquei aqui, ó, eu voltei no slide anterior, que eu tenho o produto linum,
fitormônio lino, que é a linhaça, e tenho também o soia, soja. Eu tenho dois fitormônios que vão me ajudar. Aí eu já montei o meu protocolo, tá? Agora, se os outros sintomas não combinam comigo, então anota no papel, porque nós vamos falar de mais 3 fitormônios ainda, que podem trabalhar nessas coisas e sejam mais interessantes para o teu organismo. Como que eu vou escolher o fitormônio, Liz? Eu vou escolher o fitormônio de acordo com essas indicações que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, tá? O qual combina mais comigo. Meu corpo apresenta mais esses sintomas, então eu sei que meu corpo precisa desse fitormônio para equilibrar o meu sistema reprodutor, ok? Mas no final vocês podem me abrir para perguntas, mais perguntas aí sobre protocolo, que daí eu vou ajudando vocês. Agora vamos falar do clover, que é o nosso 6º fitormônio. O clover, ele é o trevo vermelho. Ele é conhecido como trevo do prado, red clover, trevo roxo, trevo violeta. Vocês vão encontrar todos esses nomes lá numa casa de produtos naturais. A parte utilizada dessa planta são as flores secas e os extratos fermentados, são as folhas, tá? Os componentes principais eu vou deixar aí, mas olha só, ele tem molibdênio, zinco, fósforo, manganês, magnésio, ferro, selênio, cálcio, vitaminas B, C e E. Ele é muito rico, o clover. Ele é um dos fitormônios mais ricos que nós temos. O clover, gente, ele tem uma contraindicação, anotem aí. Pessoas grávidas, pessoas que estão amamentando, mulheres que estão amamentando, ou pessoas que usam anticoagulantes orais. O que é o anticoagulante? Os remédios para afinar o sangue, aquele famoso AS. Pessoas que já tiveram problemas de fazer ponte safena, ponte mamária, problemas cardíacos que precisam tomar os anticoagulantes, não podem utilizar o clover, tá? E quando tem alguém utilizando o clover, mas vai precisar fazer uma cirurgia qualquer, precisa suspender o uso do clover pelo menos 24 horas antes da cirurgia, ok? Então, tem essas contraindicações, fiquem atentas nisso. Deixa eu ver, alguém levantou a mão, será que? Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Não. Beloni, pode fazer uma pergunta, Beloni. Posso seguir? Depois você pergunta? Eu vou seguir, tá? Se você quiser, daí você abre o microfone. Pode me interromper, a gente vai conversando. Olha, gente, o clover, ele tem uma ação estrogênica, também é ideal para pacientes com histórico de câncer de mama. Ele inibe a proliferação tumoral do câncer prostático e do câncer mamário. Ele atua pessoas que têm problemas de circulação, também pessoas com hipertensão. Ele também melhora a pele e também pode fazer parte de um protocolo para as pessoas com psoríase. Melhora a flora bacteriana, diminui a absorção de toxinas pelo intestino, também atua na tosse. Ah, tem mais o clover que atua na tosse, eu tinha falado só do outro, né? Mas o clover também atua com pessoas que estão com problema de tosse e não conseguem sarar. Melhora a secreção pulmonar e também melhora os problemas de osteoporose. Agora vamos falar do Vitex. O Vitex é o nosso fitormônio número 7. Ele vem da planta chamada Vitex agnus castus. A parte utilizada são os frutos e as sementes, e aqui também eu vou deixar os componentes principais, eu não vou ficar lendo sobre isso, porque senão a gente perde o tempo da aula. Mas o Vitex, ele tem efeitos colaterais. Porém, gente, eu escrevo aqui os efeitos colaterais, mas não significa
que o fitormônio, esse fitormônio que a gente trabalha, ele vai causar esses efeitos. Não fiquem com medo de usar o produto, tá? O único que tem contraindicação mesmo é o soy. O soy, deixa eu ver se é o soy. É o clover. O clover que não pode usar. Quem está grávida, quem usa com anticoagulante, esse não pode usar mesmo. Agora, o Vitex, que eu vou explicar para vocês, não quero que vocês fiquem com medo de utilizar ele por causa dos efeitos colaterais. Por quê? Os fitormônios da Reomax, eles são produtos dinamizados. O que é um produto dinamizado? Ele é um produto, pega uma partícula do produto. A planta em si, a planta Vitex, se você fizer um chá dessa planta, se você ingerir a planta, você tem esse efeito colateral. Mas aqui nós estamos falando que a gente está usando um produto dinamizado, ou seja, os efeitos colaterais dele foram suprimidos, diminuídos. Mas eu preciso explicar que essa planta tem um efeito colateral em algumas pessoas. Então, se você for escolher esse produto, o Vitex, e eu vou falar do Vitex principalmente porque vai utilizar para muitos protocolos e eu já indiquei para muitas mulheres e ninguém teve efeito colateral, tá? Mas se você sentir náusea, cefaleia, desconforto abdominal, vermelhidão, bolhas na pele, formigamento, dormência, queimação ou coceira em qualquer parte do seu corpo, você pode suspender o uso dele para você avaliar se é mesmo o produto que está causando esse efeito colateral, tá? Olha só, o Vitex, eu amo esse fitormônio, porque ele é o único fitormônio que é utilizado para pessoas que têm problemas durante a menstruação ou a TPM, um pouco antes da menstruação, começam a ficar tensas. Sabe aquelas dores musculares no pescoço, que vem de uma tensão nervosa, uma irritabilidade muito grande, ansiedade e também insônia? Quem passa por essas situações na TPM ou durante o ciclo menstrual precisa entrar com esse Vitex no protocolo dessa pessoa, tá? E ele alivia muito. Depois de 2, 3 meses, você percebe que conseguiu regularizar essa parte hormonal e não sofre mais com TPM. Então, é um produto que eu amo muito. Sintomas da menopausa. Outra, quem tem o ciclo menstrual desregulado, ele é o produto que regula o ciclo menstrual. Ele induz a ovulação, ele trata ovários policísticos, estimula os hormônios de reprodução, ou seja, mulheres que têm problemas aí de infertilidade pode usar o Vitex. Ele estimula o leite materno, então grávidas podem utilizar o Vitex, tá? E as mulheres que já ganharam neném pode começar a usar o Vitex porque ele estimula a produção de leite. Ele melhora a mulher que ganhou neném e está com problema de mastalgia, que é aquela dor no peito, ele melhora a mastalgia. Ele induz e faz uma manutenção na gravidez. Ele aumenta a produção de leite, que eu já expliquei, sem comprometer os bebês. Esse Vitex, ele é maravilhoso. Eu amo esse produto, esse fitormônio. E agora vamos falar do último fitormônio, o IAN, que é conhecido como IAN mexicano. A parte utilizada dele é a raiz. Aqui estão os componentes principais no slide. Também possui alguns efeitos colaterais se for utilizar a planta em si. Ele causa sonolência e vertigem. Mas aqui nós estamos falando de um fitormônio da Reomax, que é um produto dinamizado. Os efeitos colaterais, eles são diminuídos, são suprimidos. No entanto, se você percebe que está tendo mais sonolência depois que começou a usar o IAN, ou que você está tendo alguma vertigem, você pode suspender o uso do produto, ok? Esse IAN, esse fitormônio, também é um dos meus queridinhos, tá? Os meus queridinhos é o Alka, para o H. pylori,
o Angel, o Ian e o Vitex. Mas olha só o Ian. O Ian, ele tem uma ação progesterônica, ele também atua as mulheres que têm aquela ameaça de aborto, porque ele sustenta a gravidez em caso de falha do corpo lúteo. Ele também é o principal fitormônio para tratar infertilidade. Aqui, gente, problemas de endometriose, que não são problemas de câncer no endométrio, mas uma endometriose pode usar o IAN. Só que o principal produto junto com o IAN, anotem aí, são 2 produtos que são moduladores que não estão aqui, não faz parte de fitormônio. Toda mulher com problema de endometriose precisa utilizar, é imprescindível, o Uximax, que é um extrato do uxi amarelo da planta. O Uximax precisa utilizar, é imprescindível para endometriose, e o FEME, que é o modulador do sistema reprodutor feminino. Então, vai associar junto com o Uximax, FEME e o IAN. Aqui nós montamos um protocolo para endometriose. Tá? Problemas de menopausa, os sintomas da menopausa, pode utilizar o IAN. Hipertensão, ele melhora a circulação e melhora a pele. Ele é um antidiurético, ele também atua nos sintomas da osteoporose. Também todos os problemas de artroses ou processos degenerativos crônicos em idosos, pode utilizar o IAN. Ele previne Parkinson e Alzheimer e também é anti-inflamatório e antirreumático. Aqui nós falamos de todos os 8 fitormônios. Agora, antes de finalizarmos esse encontro, eu quero falar para vocês que nós temos um curso completo sobre fitormônios com o Dr. Rafael Navarrete. Se você tem interesse em adquirir o curso, eu vou deixar o curso completo, o que ele vem a mais. Ele não vai explicar só rapidamente as indicações dos 8 fitormônios, que é o que eu expliquei aqui no encontro de hoje. O curso completo, ele vai explicar profundamente a função de cada hormônio no nosso organismo, o que cada hormônio causa, o que causa o desequilíbrio de cada hormônio, progesterona, testosterona. Então, é muito mais a fundo um curso sobre sistema hormonal. Aqui eu trouxe para você alguns principais sintomas, o que causam os desequilíbrios hormonais e como que nós podemos usar os produtos para tratar esses sintomas, ok? Então, aqui eu quis apresentar para vocês as 8 plantas que tratam o bioequilíbrio hormonal. Agora vamos abrir para as perguntas, eu vou interromper a gravação e fica aqui o meu convite para vocês entrarem no nosso curso completo de fitormônios, ok?